Talvez o mais importante é que a gente insiste aqui há muito tempo que a gente não faz a defesa do STF. A gente aqui não faz defesa, apologia do STF de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Companhia Limitada. E aí por quê? Gente, luta de classes não é só luta entre a classe trabalhadora e a burguesia, não. Se a luta de classes fosse só entre a classe trabalhadora e a burguesia, seria muito fácil ler a conjuntura, seria muito fácil tomar posicionamento político, né? Existe também luta de classes entre as frações da classe dominante, né? Entre os diversos setores da classe dominante. Inclusive, quem explica isso muito bem, esse elemento da importância da luta de classes entre os setores da classe dominante, entre as diversas frações do capital e seus gerentes políticos, é o brilhante Nicholas Poulantzas, né? No livro que não é fácil de ler, que não é uma escrita tranquila, mas enfim, é um livro muito importante, que é o Poder Político e Classes Sociais, que tem uma edição nova recente pela editora da Unicamp. Então veja, o que existe na disputa entre o STF e o bolsonarismo é uma disputa entre setores da classe dominante. Alguns setores da classe dominante têm uma perspectiva de remodelar o sistema político em chave reacionária, fazendo com que, para garantir o seu programa econômico, é fundamental acelerar o fechamento dos espaços democráticos formais e fazer transformações reacionárias, né, na democracia burguesa. Já outros setores da classe dominante rechaçam essa perspectiva, defendem a democracia burguesa tal como está, ainda que no programa econômico, na economia, não existe diferença entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, viu? Não existe diferença entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Não existe diferença entre Tarcísio de Freitas e Gilmar Mendes. Eles defendem privatizações, retirada de direitos trabalhistas, aprofundamento do padrão primário exportador da economia, desregulamentação dos fluxos de capitais, destruição de legislação trabalhista e por aí vai indo. É claro que o STF, volta e meia, aparece algumas medidas progressistas, mas são muito mais medidas progressistas que não têm um impacto econômico imediato. Então, sim, não é desprezível que de vez em quando o STF se coloque contra um certo conservadorismo reinante, né? E que tem impacto concreto na vida das pessoas. É isso, não estou dizendo que é desimportante. Por exemplo, o STF, em vários momentos, dá um freio em certas medidas para reforçar estruturas patriarcais, LGBTfóbicas, racistas e por aí vai. Mas isso é parte, inclusive, de uma concepção do STF que está ligado, por exemplo, ao programa político econômico da FEBRABAN, que é um difuso social-liberalismo. Direitos individuais, liberdades individuais, contra o machismo, contra a LGBTfobia, uma defesa abstrata meio cínica dos povos indígenas, do meio ambiente, mas neoliberalismo na veia. E aí, quando se coloca numa defesa abstrata e cega do STF, se esquece que o STF é ponta de lança na destruição dos direitos trabalhistas. Se esquece, por exemplo, que o senhor Gilmar Mendes está querendo aprovar a pejotização universal, que na prática, se o fim da escala 6x1 for conquistada, gente, se for legalizada a pejotização, como quer boa parte do STF, não tem fim da escala 6x1 no Brasil, viu? Vale dizer, a gente já debateu isso aqui no canal, que essa ação protagonizada pelo Gilmar Mendes de legalizar a pejotização é uma espécie de contra-revolução preventiva, como diria o grande Florestan Fernandes. Ó, tem risco de acabar a escala 6x1, a gente já vai legalizar a pejotização aqui para acabar de vez com a CLT no Brasil.